Eu queria muito que os líderes dessa casa prestassem muita atenção na breve palavra que eu vou trazer aqui. Diáconos, líderes de mesa, líderes de ministério. Oséias capítulo 4, verso 6. Oséias 4, verso 6. Abre aí. A história de Oséias, ela é muito forte, porque a história de Oséias é a história de um profeta que se casou com uma mulher adúltera, com uma prostituta, com uma mulher que o largava para se deitar com os outros homens. E aí Deus vira para Oséias e diz: é assim que eu me sinto com Israel. É assim que eu me sinto com relação ao meu povo, porque os meus sacerdotes se corromperam e frequentemente se deitam com outros deuses. Nós tendemos a pensar em deuses apenas em imagens de padroeiros, de homens que já morreram, que fizeram coisas para Deus e se tornaram objeto de idolatria de alguns. Mas idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no centro do seu coração. Muitas vezes o nosso ídolo é o ofício, é o que nós fazemos. Às vezes o nosso ídolo é o que Deus deu, é a empresa, os negócios. Na vida de muitos cristãos é o dinheiro, que eles acham que estão santificando e entregando para Deus o que sobra, como se Deus não soubesse o quanto Ele retém. Como se Deus não soubesse o quão mais generoso você poderia ser. Mas o ídolo que está sentado no seu coração não te permite. E cria toda uma filosofia, toda uma narrativa para proteger você, dizendo: não, eu já dou oferta todo culto. Havia muitos homens ofertando naquele dia, onde a viúva ofertou. Mas eles estavam dando para Deus aquilo que sobrava. E alguém chegou ali, levou o nível e deu tudo o que tinha. Ainda que tudo o que tinha fosse 2 moedas, mas ela entregou ao Senhor tudo o que tinha. O que você retém fala muito mais a Deus do que aquilo que você dá, se aquilo que você dá é uma tentativa de enganar Deus, de aliviar a sua consciência. Há muitos ídolos tomando o coração dos sacerdotes dessa casa. Oséias 4:6. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. E a culpa disso é a distração dos sacerdotes, porque vocês sacerdotes não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus, eu me esquecerei dos seus filhos. Nós temos muitas promessas de Deus acerca da próxima geração, que está sendo montada no nosso meio. Deus falou comigo essa semana que é um grande sinal de favor de Deus, de mover de Deus, fertilidade. Porque quando nós vamos ver na velha aliança, sempre que havia dureza de coração do povo, sempre que havia corrupção do povo, havia uma seca na fertilidade. Isso é muito real, porque ninguém quer ter filho num ambiente doente. Ninguém quer ter filho num ambiente que não sente segurança. Eu me lembro que houve uma fase da minha vida que eu falava com a minha esposa: se Deus não me levar para uma outra realidade nele, eu não sei se eu quero ter filhos para poder viver esse tipo de ambiente de igreja. E quando você está num ambiente saudável, você descansa. E louvado seja Deus, eu tenho visto muita multiplicação de filhos do nosso meio. Eu creio, não estou impondo isso, eu realmente creio que o padrão da nossa casa, não de todos, não é doutrina, ok? Mas eu creio que nós vamos chegar, já vi muito isso.
onde 4 filhos é normal para as famílias. Normal. Enquanto o mundo acha um absurdo você ter mais de um filho, tá doido? Que isso? Que responsabilidade, sabia que filho é caro? Sabia que o mundo é isso? O mundo então é porque o mundo é isso, que o mundo é aquilo que nós precisamos levantar os nossos. Nós confiamos naquilo que nós estamos fazendo. Nós confiamos no nosso discipulado, nós confiamos no ambiente que nós estamos forjando os nossos filhos para a batalha. Eu creio muito que a fertilidade, são muitos testemunhos de gente que chega na igreja e fala, isso é brincadeira, de repente, minha mulher está grávida. Eu creio que é pela saúde do corpo, a saúde do ambiente, cura-se casamentos, cura-se traumas, cura-se incredulidade, cura-se idolatria ao dinheiro. As pessoas são livres para não pedirem permissão para Mamon acerca do que vão fazer ou não, se vão ter filhos ou não. E aí, meu amigo, acontece. Aleluia. Mas Deus está nos alertando que nós precisamos voltar, vezes após vezes, para o lugar onde o sacerdote não pode sair. Todo sacerdócio é levantado por Deus a favor dos homens, para ser um canal, uma provocação nas pessoas para que elas se acheguem ao Senhor, provocar fome nas pessoas, conectar as pessoas com Deus, reconciliar, ser uma mensagem de reconciliação entre as pessoas e Cristo. Na verdade, não é verdade que a Bíblia diz que o nosso ministério sacerdotal é o ministério da reconciliação, conectar as pessoas com Deus, ser uma mensagem de que elas podem se achegar a Deus, porque se nós estamos ali, elas podem também. Mas agora todo sacerdócio é levantado primeiramente a Deus. Todo sacerdócio é levantado primeiramente a Deus, porque se o sacerdócio não é exercido diante de Deus, não vai ter óleo, não vai ter unção para poder conectar as pessoas com Deus, para provocar fome nas pessoas. Todo homem tem um desejo dentro de si pela eternidade. Isso é a palavra que diz. Todo homem tem uma fome do eterno, tem uma fome de conhecer a Deus. Uma voz dizendo, volte para o Senhor, volte para casa. Só que, se não quisermos levar as pessoas a uma vida religiosa, de ir na igreja, dizimar e ofertar e apenas isso, quisermos realmente levá-las ao Senhor, nós precisamos, para convidar as pessoas, nós precisamos vir desse lugar. Nós precisamos estar vindo desse lugar para ir convidar alguém. A Bíblia diz, os meus ministros, eles são como labaredas de fogo na minha presença. Os ministros, eles não são bons baixistas, guitarristas, bons pregadores. Eles queimam de amor. Por quê? Por que eles são labaredas de fogo? Porque eles estão na presença. E aí eles aparecem diante das pessoas, e aí fica fácil, irmão. Porque quem está na escuridão vê luz com muita facilidade. Quem está na escuridão, quanto mais da escuridão tiver, mais fácil é você reconhecer uma luz quando ela acende. E aí quando nós estamos cheios da glória de Deus, quando nós estamos passando tempo com Jesus, nós vamos diante das pessoas com o rosto cheio de glória, e ao invés de fazer o que Moisés fez, que foi encobrir a glória, quase que numa ideia de isso é só meu, com medo de o que as pessoas vão pensar, isso, como vai ser isso? Com o rosto descoberto, depois de contemplar a face do Senhor, nós nos achegamos diante dos homens, e eles perguntam, de onde vocês vieram? Uau, o que é isso? Com quem vocês têm andado? É tão forte andar com Jesus, que Pedro, até tentando negar Jesus, ele foi reconhecido como discípulo de Jesus. Pedro se esforçando para se esquivar de ser reconhecido como um discípulo, para aí não morrer junto com Jesus. As pessoas diziam, você parece com um discípulo dele, você fala como eles, porque Pedro tinha andado com Jesus.
E aí nós vivemos o contrário, nós temos que fazer muita força para parecer, enquanto Pedro estava fazendo força para não parecer, e ainda assim foi descoberto. Então não deveria ser normal fazermos força. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não sei se você entendeu. Você entendeu isso? Pedro é tão real a presença que até quando você tenta esconder, ela aparece. Enquanto alguns estão numa fase de tentar fazer força para ser. Se você fosse, você era, irmão. Pare de buscar uma fórmula para isso e venha para a presença. Volte para o seu sacerdócio. Volte para o seu sacerdócio. Nós não vamos poder levar as pessoas ao lugar que Deus quer. Primeiro, Deus quer que todo homem leve as pessoas a Cristo, a salvação. Esse é o encargo universal. Isso aqui é a missão de todos os crentes ao redor do mundo, de todas as comunidades de fé, é levar as pessoas a Cristo. Amém. Aleluia. Só que aí existe o encargo sacerdotal de Deus para cada comunidade. Cada comunidade foi chamada para algo, porque cada comunidade está num lugar específico, com uma história específica, com palavras proféticas específicas. Cada cidade, ela tem uma personalidade, meu irmão. Então a igreja de uma cidade não deveria ser igual à igreja de outra cidade. Nem todo mundo vai entender o que eu estou dizendo. Porque nós não estamos aqui apenas para levar as pessoas a Cristo, isso é universal. Existe um encargo de Deus, existe um lugar que Deus quer que a gente leve o povo de Juiz de Fora. Sempre foi esse o convite de Deus para nós. Nunca fomos normais. Nunca tivemos no padrão, porque nós estamos não apenas para levar, e não é diminuindo isso, nós não podemos fazer aquilo sem fazer isso, levar as pessoas a Cristo, aleluia. Mas nós não podemos nos satisfazer com isso, porque Deus quer que nós conduzemos uma cidade a um novo nível nele. Deus quer que a gente ative uma cidade para um ambiente de avivamento nele. E nós não podemos levar as pessoas a essa glória se nós não estivermos vindo de lá. Nós não vamos conseguir levar ninguém a um lugar que a gente não conhece. Nós vamos chamar a igreja e de repente a igreja fica perdida. Tá, estamos aqui, e aí? Existe uma multidão de crentes nessa cidade. Eles não estão esperando vir congregar aqui, não. Mas eles estão esperando o que Deus irá fazer para que eles sejam ativados e aí nas suas comunidades de fé eles levem um impartir daquilo que nós carregamos. Nós temos um encargo para a salvação, mas nós temos um encargo profético, irmão. Vou dizer de novo, nós temos um encargo, uma chamada universal para a salvação, mas eu não sei as outras comunidades, eu sei que nós temos uma palavra profética para fazer, nós temos algo para cumprir nessa cidade, nós temos um lugar para levar um povo, irmão. Sempre foi Moisés, sempre foi, vocês precisam conduzir um povo a um lugar. E os nossos filhos não poderão continuar se nós não deixarmos ele exatamente onde nós temos que deixar. Ainda é o nosso tempo. Nós precisamos deixá-los no lugar certo. Foi fácil para Josué, porque Moisés deixou aonde tinha que deixar. Aleluia! Aleluia! Mas a gente tem que voltar para o nosso sacerdócio diante de Deus. Lá em Números capítulo 18, verso 20, disse o Senhor a Arão, o primeiro sacerdote:
na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Tem muita coisa que a gente quer ter, mas que vão nos roubar daquilo que a gente tem que ter de verdade. Tem muita coisa que outras igrejas podem ter, mas que talvez a gente não pode. Haviam tribos de Israel, e cada tribo recebeu uma porção, mas a tribo de Levi, a tribo de Arão, vocês não terão o que as outras tribos têm, mas vocês terão uma coisa: nenhuma parte terás, eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aprendam a se contentar comigo, eu sou a sua herança. 1 Samuel 2,18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor. Lê o verso 17. Eu não sei quantos aqui conhecem o ambiente em que Samuel foi gerado. Samuel foi gerado num ambiente, em um tempo de uma corrupção na casa sacerdotal, na casa de Eli. A casa de Eli se corrompeu. Eli já não mais ouvia o Senhor, seus filhos corrompidos. Deus me disse algo, irmão. Abre um parênteses aqui. Deus tem nos dado a graça de muitos filhos de ministérios caídos, de muitos filhos de Eli, que iam para a rota de seus pais, se transformarem em Samuéis nessa casa. Aleluia. Volta aqui. Não importa a sua idade, meu irmão. Você só é Eli se você quiser. Porque nada rejuvenesce mais o homem que a unção. A casa de Eli havia se corrompido. Olha-se o verso 17. Nós nascemos assim, irmãos. A gente esqueceu disso. A gente está quase botando o pezinho no ministério de Eli, cara. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Esse é o contexto. É o que estava acontecendo naquele dia, na casa de Eli. Só que o verso 18 diz: Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. O que o sacerdote faz? Por que Samuel pôde ouvir a Deus? Porque antes de ser a favor dos homens, ele estava ministrando perante o Senhor. Samuel ouviu a Deus porque ele estava ministrando perante o Senhor. Nós temos que voltar para esse lugar. Voltando lá na nossa conferência, perdendo o medo dos homens. Precisamos de perder o medo dos homens, o medo de perder as pessoas, que são o nosso segundo alvo. Mas em nome do segundo não podemos perder o primeiro. Nós não podemos ser o que todo mundo quer que sejamos. Nós temos, nas tribos nós temos a nossa chamada. Nós temos o nosso encargo profético. Existem outras casas onde as pessoas vão poder encontrar mais normalidade, talvez. E tudo bem, cada casa tem a sua palavra profética. Mas nós não podemos sair da nossa. Nós sempre fomos aqueles que ministravam perante o Senhor, que amávamos a presença. O nosso espírito está de novo dizendo: aonde está o amado? Aonde está? Nós estamos cansados de fazer coisas, irmão, sem o óleo. Aí começa um monte de tô cansado. Pois bem, quando você estava com o coração no lugar certo, isso era descanso para você.
Só que quando a unção desfavorece, irmão, tudo é cansaço e enfado. Tudo é cansaço e enfado. Continuando o que eu comecei semana passada. Mas quando a unção vem, ela lubrifica, sabe? É o óleo que lubrifica o relógio e faz ele funcionar sem a engrenagem ficar travando. Às vezes nós estamos fazendo barulho, sabe? Rangendo. Tá doendo, tá arranhando, porque nos falta voltar para a presença. E aí depois a gente sai da presença e aí a gente atende a multidão que precisa ouvir Jesus. Mas primeiro a gente queima na presença, primeiro a gente ama Jesus. Nesse tempo, porém, Samuel ministrava perante o Senhor em toda a corrupção que nós estamos vendo na sociedade. A resposta é: Samuel, a igreja ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem. Temos 5 anos só. Mas como disse Paulo para Timóteo, não deixe ninguém menosprezar você pela sua pouca idade. Aleluia! Ministrava a igreja perante o Senhor. Voltemos a esse lugar. Volta lá para Oséias. A palavra profética que eu estou ministrando hoje foi que Deus deu para Adriele. Ela leu para mim hoje de tarde, meu coração queimou, eu falei, bora. Oséias 6. O convite do profeta. É o convite de Deus para nós. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, agora irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Isso aqui é a palavra de Deus para a igreja, tá? Para o todo. Mas existe a palavra de Deus para alguns. Se você quer o bálsamo, deixa Deus te ferir primeiro. Você quer entrar no depois, sem passar pelo ferir primeiro. Tem gente aqui que Deus está te pedindo coisas que vai te ferir. Mas Ele sabe que o que você chama de ferida cicatrizada é ferida contaminada. E Ele tem que abrir para derramar cura. E primeiro vai doer. Primeiro é largar para depois ter. Aquele que ama demais a espada não está pronto para ela. Venha, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou. Aleluia! Porque depois vem a notícia boa, irmão. Aqui eu não estou falando de Deus colocar enfermidade em ninguém, irmão. Pelo amor de Deus, não seja tolo. Nós estamos falando de coisas espirituais, irmão. Às vezes Deus arranca coisas de nós que nós chamamos de nossas, mas são verdadeiros tumores, irmão, que nasceu em nós, mas não é nosso. E aí, para arrancar um tumor, um nódulo, dói, irmão. Agora irá nos sarar. Você pode entrar nesse lugar. Ele nos feriu, agora nos fará curativos. Em pouco tempo nos restaurará. E logo viveremos em sua presença. Como precisamos conhecer o Senhor. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. Verso 4 é tão importante para você, ministro dessa casa, líder. Ó Israel e Judá, que farei com vocês? É Deus que está dizendo, o que eu vou fazer com vocês? Seu amor se dissipa como a neblina da manhã e desaparece como o orvalho à luz do sol. O que ele está nos dizendo? Vocês saem muito fácil desse lugar. O amor de vocês se dissipa na segunda, se dissipa na terça. Deus quer nos levar a um lugar de permanecer, irmão. Deus quer nos levar nesse lugar. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. É dia para amar o Senhor. Verso 6. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que eu desejo
do que deseja os holocaustos, mais do que as coisas que a sua mão, sacerdote, pode oferecer, mais que o trabalho das suas mãos, mais do que o trabalho das minhas mãos, mais do que o nosso suor, do que o nosso sacrifício. Deus nos quer, Deus nos deseja. É o que eu disse, irmão. Antes de nós estarmos desejando ao Senhor, Ele diz: eu estava animado, com expectativa para estar nessa ceia com vocês. Nós precisamos entrar nesse lugar onde nós desejamos aquilo que Deus deseja. Jesus já deseja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e vou ceiar com ele. Da parte de Deus nós já sabemos o que Ele quer. O Espírito está trabalhando no nosso coração para a gente querer aquilo que Deus quer. Porque Deus opera em nós o querer e o realizar. Antes dele realizar, Ele coloca o querer no nosso coração. O Espírito de Deus está arrancando ídolos do nosso coração nesse tempo. Está nos ferindo, porque nós estamos agarrados em coisas que chamamos de nossas. Está nos ferindo, está nos arrancando de posições de conforto, para nos levar a esse lugar de querermos e desejarmos a presença como nós devemos desejar. Talvez quando você me ouve falar essas coisas sobre sacerdote, você diz: não é para mim essa palavra. Ei, irmão, a Bíblia diz que todos nós fomos chamados a ser sacerdotes. Geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real. Você não vai conseguir exercer o seu sacerdócio com leveza, pelo menos. Você não vai conseguir exercer o seu sacerdócio com leveza na sua casa, pela sua mulher, pelos seus filhos, se você não for para Jesus. Tudo que Jesus pede é impossível de ser feito sem Ele. Tentar fazer o que Jesus pede é cansaço, porque o que Jesus pede só pode ser feito por meio do Espírito dele. Amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela, você não pode fazer isso fazendo força. Vai ser como esse amor que logo pela manhã dissipa. Só o Espírito de Deus pode fazer isso. Jesus, ele disse para os discípulos: aguardai aqui para começar a poder fazer aquilo que eu chamei vocês para fazer. Vocês precisam do Espírito de Deus. Irmão, vem aqui comigo. Se você precisa do Espírito de Deus para curar enfermo, você não faz ideia o quanto que você precisa do Espírito de Deus para permanecer casado, amando e dando a vida pela sua esposa. Curar enfermo é melzinho na chupeta, irmão. Dar vida pela sua esposa, aí é hardcore o negócio. Curar enfermo, uma porçãozinha de nome de Jesus faz, irmão. É no nome de Jesus aí, ó. Seja curado. Agora viver morrendo todos os dias pela sua esposa, irmão. Como é que pode um trem desse dar certo? Um homem e uma mulher totalmente diferentes um do outro se tornar um. Só o Espírito de Deus faz isso, irmão. Se sempre foi difícil educar filhos, nesse tempo só pode ser feito pelo Espírito. Nesse tempo, só através do Espírito você vai poder conduzir o seu filho nessas muitas vozes de ideologias de homem, sedutoras. Somente a presença vai satisfazer os seus filhos, irmão. É o tempo dos prazeres, irmãos. Pode tudo, tem prazer para todo lado, para tudo quanto é gosto. Se o seu filho não conhecer a presença, se ele não beber do vinho do Espírito, irmão, ele será facilmente entorpecido pelas outras vozes. Tenho botado a mão na cabeça do meu filho, oro pelos filhos dos ministros, quando eles estão perto de mim, eu boto a mão na cabeça e oro. Jesus, que eles tenham experiência cedo com o Senhor. Eu lembro quando eu era pastor de jovens, eu já dizia para muitos lugares que eu pregava para jovens e adolescentes: sabe por que vocês acham chato servir a Deus? Porque falta a vocês o Espírito Santo. Porque se vocês forem cheios do Espírito, vocês vão ver que vida radical que é
você orar pelos enfermos e eles serem curados, você tocar nas pessoas, elas serem cheias do Espírito Santo, você ressuscitar mortos, você ter uma palavra de ânimo para um amigo seu, você ser alguém que as pessoas quando estão mal te procuram para receber um conselho, uma oração. Que vida radical é a vida de um homem cheio do Espírito Santo. Eu já dizia isso há 20 anos atrás, irmão. Nesse tempo, nós precisamos do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus, porque o espírito do anticristo já está fazendo as suas manobras, o espírito do anticristo já está fazendo o seu malabarismo, coisas que parecem de Deus, coisas que parecem que alimentam. A Bíblia diz que se possível fosse, até os escolhidos se perderiam. Tamanho é a operação de sinais e maravilhas, de malabarismo dos últimos dias. Mas os nossos filhos vão ser forjados numa casa cheia da presença, irmão. Eles podem, na distração, pisar fora, mas quando eles pisarem fora e bicar qualquer outra água, eles vão dizer: é isso? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É isso? É só isso? Eu já entendi agora, Jesus. Aleluia! Nós precisamos do Espírito, irmão. Seu sacerdócio não vai funcionar, pelo menos como ele deveria. Você pode ser um bom pai, mas não um pai que aponta seus filhos com facilidade para o ministério, para o chamado, sem a unção, irmão. Vai ser na média. Não, você pode ir mais fundo. Precisamos do Espírito de Deus, precisamos ministrar perante o Senhor. Se nós quisermos sabedoria para poder conduzir a nossa casa, conduzir os nossos filhos. Seus filhos, sua mulher precisam te ver ministrando perante o Senhor. Não mexe com eles, vê você discipulando pessoas, vê você dando ordem para as pessoas do ministério. Não mexe com eles, porque eles sabem mais do que ninguém o quão capaz e fácil é de você fazer essas coisas depois de brigar dentro de casa. Eles sabem o quão possível é você fazer coisas para Deus sem Deus. Mas também é verdade que é irresistível para eles quando eles veem você cheio da glória de Deus buscando Jesus. Isso vai encantar o seu filho. Isso vai despertar os seus filhos o quanto você ama Jesus. Nós não somos uma igreja para o tempo de ontem. O tempo de ontem já foi. Nós precisamos ser uma igreja que responde o agora. O nosso sacerdócio é para esse tempo. E nesse tempo nós só podemos guiar as pessoas cheias do Espírito. Voltemos ao Senhor, irmão. Eu quero te chamar ao arrependimento. Quero que demonstrem amor e não que ofereçam sacrifícios. Quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Sabe que ele até deixa para nós aqui, os holocaustos têm o seu lugar. Mas mais do que isso, eu quero que vocês me conheçam. E o conhecer aqui no original é intimidade, é relacionamento. Porque tem alguns de vocês aqui que a parte A de entendimento do texto, o meu povo perece por falta de conhecimento, você até faz, que é o conhecimento da letra. Só que o sacerdote, ele não conhece a letra, ele anda com o Senhor. O conhecimento do sacerdote não é fruto só do que ele lê, é fruto da intimidade dele com Deus. Nós precisamos ser esse sacerdote que vem diante das pessoas para ministrar depois de estar com o Senhor. Olha o sacerdócio de Jesus. Dá licença agora, gente, eu preciso orar. E ele sai do meio da multidão e vai buscar o Pai. Até Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso modelo, não ousou caminhar sem ministrar perante o Senhor. Tudo que eu faço porque eu vi o Pai fazer. Eu não faço só porque está escrito, mas porque eu vi o Pai fazer. E tudo aquilo que Jesus estava fazendo também estava escrito. Mas por vezes nós só replicamos o que está escrito, cheio de letra, mas sem revelação, unção.
Por que duas pessoas podem falar a mesma coisa num culto e resultados serem totalmente diferentes? Uma conhece a letra, a outra conhece a letra, mas também conhece o autor. Um tem estado com a letra, outro tem estado com a letra perante o Senhor. Tudo que eu faço porque vi o Pai fazer. Só que tudo que Jesus estava fazendo estava prescrito, estava profetizado na letra. Mas ele não diz, eu estou fazendo só porque tem que fazer. Eu estou fazendo porque eu estou vendo o Pai fazer. Eu estou com Deus primeiro. Eu não sei se os ministros estão me entendendo. Que por vezes nós fazemos o que nos é pedido, porque está escrito, está predito, está desenhado que tem que ser assim. Ir na igreja, pegar um microfone e ministrar. Agora atender no discipulado. Agora no final do culto ouvir as pessoas. E por vezes, como nós os ministros estávamos falando mais cedo, isso é cansativo. Por quê? Porque nós não estamos fazendo porque vimos o Pai fazer. Nós estamos fazendo porque está escrito. Porque diz que tem que ser assim. Aí nossa, vou ter que ir lá ouvir fulano. Vou ter que fazer, vou ter que fazer aquilo. Mas se você tivesse vindo, ou permanecendo no lugar de comunhão com o Espírito, o Pai está fazendo isso agora. E eu amo Deus. Se Deus está conversando com essa pessoa agora, se Deus está orando para essa pessoa agora, é lá que eu quero estar. Não porque está escrito, mas porque o Pai está fazendo. E se o Pai está fazendo, é nesse lugar que eu quero estar. Não porque esse lugar é um lugar de status, ministério, fazer coisas, ser chamado de pastor, de ministro, porque o Pai está fazendo. E se o Pai está fazendo uma coisa que não tem glamour, é lá que eu quero estar, porque o Pai está fazendo agora. Aí nós chegamos diante das pessoas e fazemos pouca força, irmão. Porque nós estamos fazendo o que Deus está fazendo. O quanto de força a gente tem que fazer? Não, você não entendeu isso, irmão. O quanto de força você tem que fazer aquilo que Deus está fazendo, irmão. Aí chega num culto, de repente você não tem que falar mais nada, só erguer a mão e ficar. Por quê? Porque o Pai está fazendo. E você? Eu estou fazendo também. Mas eu não estou fazendo nada então, que o Pai está fazendo. Eu estou nele. Eu estou nele. Se ele falar, pega o microfone, eu pego. Se ele falar, não pega não. Eu pego. O que o Pai está fazendo agora? É nesse lugar que eu quero estar, que você tem que querer estar. Aí a gente faz pouca força, irmão. Jesus chega diante de Lázaro. Pai, eu estou falando assim, viu? Por causa deles. Mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei, Pai, o que você vai fazer aqui agora, porque eu já vi você ressuscitando Lázaro. Mas eu vou orar aqui para ensinar eles. Eu vou fazer aqui para ensinar eles. Mas eu já vi o que o Senhor está fazendo. Voltemos ao Senhor. Aonde está o nosso amado, irmão? Aonde está o nosso amado? O espírito dessa igreja. Você tem o seu espírito, eu tenho o meu, mas existe o espírito dessa igreja. Quando você vai para Apocalipse, você vai ver isso. A igreja ela tem uma personalidade, ela tem uma identidade. Para cada igreja, uma. Você que estava aqui, heresia, aquilo que você falou. Para cada igreja, uma mensagem. Diga àquela igreja. A nossa igreja ela tem um espírito, que é um DNA. Espírito aqui é identidade, personalidade, DNA. E nós temos que ouvir aquilo que Deus diz para toda a igreja dele ao redor da terra. É a palavra dele universal. Mas a gente tem que ouvir aquilo que Deus está dizendo à nossa igreja. Tem dia que eu venho aqui e prego para toda a igreja de Cristo ao redor da terra. Isso aqui é para todo mundo. Mas isso aqui é para a nossa igreja.
E o Espírito de Deus diz à igreja: aquele que tem fome, aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito está dizendo: vem. Lembra de semana passada que nós precisamos chegar nesse lugar de encontro? Irmão, eu estou fritando naquele negócio. Quem estava semana passada sabe o que eu estou falando. Eu estou fritando com aquele negócio de alinhamento, de fome. A fome de Jesus de estar conosco é a nossa fome com outras coisas. O que vai acontecer, irmão? Deu para ver hoje já. O que vai acontecer quando a nossa fome começar a chegar? Eu estou ansioso para estar com vocês. Quando a nossa ansiedade for essa, irmão. Ansiedade aqui é expectativa, tá? Entenda o que eu estou dizendo. Não é ansiedade, doença da alma, não, irmão. É expectativa, é fome, desejo. Quando a nossa ansiedade for a mesma de Jesus. Irmão! A terra está para ver, irmão! A terra está para ver! Juiz de Fora está para ver o que é uma igreja que se encontra com Jesus na terra. O que está acontecendo, meu irmão? Aleluia! Eu quero isso aqui, irmão. Essa colisão. O que vai acontecer em volta, irmão, dessa mesa? O que vai acontecer em volta dessa colisão, irmão? Quando o clamor do Espírito for o mesmo da igreja, o Espírito diz sobre o amado: vem. A igreja também diz: vem. E quem tem sede, beba. Irmão, aí a bica vai explodir, irmão. A bica vai explodir quando o desejo do Espírito, o desejo de Jesus de estar conosco for igual ao nosso desejo, ou pelo menos que tenhamos desejo de estar com Ele, irmão. Aí o sacerdócio, a segunda parte do sacerdócio acontece. Aquele que tem sede, aquele que tem sede. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. João espertinho. Amém, assim seja. Aleluia. Alguém mais aí? Alguém mais aí? Assim seja. Aleluia. Como que a gente vai passar, irmão, a semana pensando na volta de Jesus? Nós não estamos querendo Jesus nem no culto, irmão. Nós não estamos dispostos a perseguir a presença dEle. Como é que a gente vai ter desejo pela volta de Jesus? Aí a gente fica com essas palhaçadas. Não volta antes de eu cumprir isso e aquilo, não, Jesus. Irmão, aonde está o nosso coração, irmão? No fazer coisas para Deus, aonde está o nosso coração, irmão? Não volta antes disso, antes daquilo. Ei, irmão, aonde foi parar a nossa fome? Aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém, assim seja. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. Verso 17. E o Espírito e a noiva dizem: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga:
Aí depois disso aqui, irmão, depois do sacerdócio diante de Deus, aí acontece aqui, ó, open bar. E aquele que tem sede, quem tem sede? O mundo lá fora, irmão. O mundo lá fora tem sede. A gente ama as pessoas, mas irmão, quando você ama mais as pessoas do que a Deus, na verdade você está amando mais a você mesmo. O que você gosta é o carinho das pessoas. Nós amamos as pessoas, irmão, mas não mais do que o Senhor. Perdamos o medo dos homens. Aquele que tem sede, venha. Aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. A gente quer que a multidão venha para quê, irmão? Se o nosso sacerdócio estiver sendo exercido diante de Deus, a gente não precisa se preocupar com o malabarismo sacerdotal de alguns, não, para poder atrair a atenção das pessoas, porque as pessoas já têm sede. As pessoas já têm sede. Aonde tem malabarismo sacerdotal, aonde a gente tem que plantar bananeira, que a gente tem que fazer força, é porque a gente está usando de artifícios humanos para poder atrair as pessoas. Porque as pessoas já têm sede. Aqueles que foram chamados, eles já têm sede, meu irmão. Todo homem tem um desejo, um anseio pela eternidade. Quando eles verem a igreja jorrando de água da presença, todo aquele que tem sede virá e vai beber de graça da água da vida. O que é preciso é o antes, e que é o nosso agora. E o nosso agora é unir o nosso clamor, o nosso desejo, a nossa expectativa com a expectativa do Espírito. Jesus está dizendo: vem. Jesus quer. E nós temos que querer também. Leva-nos nesse lugar, Senhor. Aleluia. Meu coração é teu. Meu coração é teu para sempre. Arrependam-se, sacerdotes de Deus dessa casa, a começar de mim. Coração é teu. Voltemo-nos ao Senhor. Santificai-vos hoje, e amanhã Ele fará maravilhas no meio de vós. Coração é teu. Como eu volto, irmão, para de perguntar estratégia, só volta, só vai e começa a orar e fala: toma meu coração, só começa, e o Espírito de Deus vai fazer o resto. Deus já está aqui para operar, o realizar, então Ele já está preparando o querer no seu coração. Só diga amém, comece a dar passos de fé na direção do Senhor. O que eu vou fazer amanhã? Faça algo agora. Em nome do amanhã, você fica perdendo tempo. Faz o que você pode fazer agora. Diga amém agora. Coisa é o teu e tu és meu, sempre, para sempre, sempre. Eu sou teu e tu és meu, sempre, para sempre, para sempre. Sou teu e tu és meu, para sempre, sempre, para sempre. Você não vai pedir: Deus, muda minhas finanças. Você não vai pedir: Deus, muda meu casamento, muda meus filhos. Não, Deus, eu quero a sua presença.
Não é Deus, ressuscita meu ministério. Não, você não entendeu. Vai para Ele e deixa o Espírito dele fazer o resto. Você não vai pedir, Deus, me dá mais isso, mais aquilo, me dá mais fruto do Espírito. Nem isso você vai pedir agora. Você vai pedir, Deus, eu quero a sua presença. Jesus, eu te quero. Jesus, eu te quero. Às vezes eu me distraio com tantas coisas, mas eu sei que o meu Espírito te quer.